Bom dia, eu me chamo Larissa Crossi e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor traz para nós nessa manhã. Alegre-se, porque o Senhor quer nos ensinar algo novo da parte dele. Nós estamos agora na leitura do livro de Esther. Quanta revelação o Senhor tem nos entregado. E eu louvo ao Senhor para vocês que estão aqui junto comigo a cada dia, escutando uma mensagem, aprendendo mais da palavra dele. Eu falo que eu sou a primeira a gravar e a ficar maravilhada com aquilo que o Senhor tem me ensinado através da palavra dele. E vamos dar continuidade, então, à leitura e entender aquilo que o Senhor quer liberar para nós através dessa rica passagem do livro de Esther. Não é só aprendendo com Esther, mas aprendendo com o contexto do livro todo. Então, eu já quero convidar também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam escutar a palavra do Senhor, para que mais pessoas possam estar aqui junto com a gente, crescendo em graça e conhecimento e verdade. Na palavra de Deus vai falar que o povo perece por falta de conhecer a Deus, conhecer a verdade sobre Ele. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu vou me adentrando na palavra dele, menos eu vou sendo confundida, menos eu vou sendo enganada e mais paz de espírito eu vou sentindo. Ele é o nosso pão diário. Se você está aqui porque você tem fome dessa palavra, então vamos juntos continuar a leitura do livro de Esther, amém? Eu vou dar continuidade aqui no capítulo 2, do versículo 21. É muito importante o que a gente vai ler agora, porque nos outros áudios mais à frente a gente vai entender o que esse versículo 21 até o 23 ele fala e o como vai servir como semente para uma colheita lá na frente que Mordecai irá fazer, amém? Naqueles dias, estando Mordecai, que é primo da Esther, que é o que cuidou de Esther, né? Sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Foi isso escrito no livro de Crônicas perante o rei. Então, Esther já começou a entender o propósito ao qual ela estava lá. O próprio Mordecai, ele estava no lugar certo, na hora certa, e houve livramento para o rei Assuero através da vida de Mordecai. E isso me chama a atenção. Em uma das orações, quando eu oro, eu peço isso ao Senhor. Eu falo, Senhor, eu quero estar no lugar certo, na hora certa, para viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E muitas vezes nós pedirmos para o Senhor, para nós estarmos no lugar certo, na hora certa, não é para benefício nosso, mas é para benefício do reino. Porque o que Mordecai fez não beneficiou a vida dele, beneficiou a vida do rei. Porém, lá na frente vai ter a recompensa, mas eu não vou falar isso nesse áudio. Então, já pega isso para você, já coloca isso na sua oração. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Então, quando nós ajudamos para o reino de Deus, o Senhor nos ajuda. Só que veio um tempo difícil para essa fidelidade de Mordecai. Nós vamos agora aqui entrar no capítulo 3. E Mordecai, ele tem um inimigo. Ele consegue atrair para ele um inimigo, que esse inimigo se chama Amã. Amã, ele era uma pessoa de extrema confiança do rei Assuero. E vai falar aqui que o rei Assuero colocou Amã acima de todos os príncipes que estavam com ele. E aí vai falar aqui que no versículo 2, todos os servos do rei que estavam à porta se inclinavam e se prostravam perante Amã. Porém, Mordecai não fazia isso. E aí, o que vai acontecer? Os servos do rei, no versículo 3 vai falar, os servos do rei que estavam à porta disseram a Mordecai, por que transgrides a ordem do rei? E sucedeu, pois, que dizendo-lhe isto,
dia após dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé. Ou seja, o rei colocou Amã num cargo muito acima de príncipes. E o próprio rei determinou que quem passasse por Amã deveria se encurvar como reverência. Porém, nós lemos, inclusive no livro de Daniel, que essa questão de curvar, os próprios judeus que eram fiéis e tementes ao Senhor, eles tinham um princípio, que se for para se curvar perante alguém, é somente ao Deus de Israel. Não é um Deus feito por mãos de homens, por estátuas, por imagens, nem muito menos a pessoas. Era apenas ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus de Israel. E com isso, essa fidelidade de Mordecai incomodou pessoas, e essas pessoas passaram essa conversa à frente que chegou aos ouvidos de Amã. E com isso, Amã, ele ficou enfurecido com essa atitude de Mordecai, e ele maquinou, ele articulou para poder, então, tramar contra Mordecai. Só que só seria possível acontecer se exterminasse todo o povo judeu. Então, vai falar aqui no versículo 7. No primeiro mês, que é o mês Nissan, do ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, que é sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias em teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. O que está falando aqui no versículo 7? Esse lançar sorte ele escolheu um tempo determinado, através de consultas de deuses, acreditam assim, para poder escolher o melhor momento para poder tramar e falar isso para o rei Assuero, para tramar contra o povo judeu. E aí o que acontece? Para ele poder chegar de uma forma para convencer o rei Assuero de escrever e assinar um decreto para poder exterminar esse povo, ele tinha que falar que esse povo não estava indo contra a lei do rei. Só que o povo judeu, ele não ia contra aquilo que o rei falava. Porém, como Amã viu que esse povo não estava se prostrando para ele, ele falou: vou tramar contra este povo. E como Amã era de extrema confiança do rei, o rei conseguiu fazer com que esse decreto fosse assinado. Quer dizer, o próprio rei assinou esse decreto. E aí vai falar aqui no versículo 12: chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, e a cada província do seu próprio modo de escrever, e a cada povo a sua própria língua. Ou seja, gente, não era apenas na província de Suzã, era em todas as províncias, era para exterminar mesmo o povo judeu, por conta da fidelidade de Mordecai. Olha a guerra que começou a vir perante o povo judeu, um povo perseguido até os dias de hoje, nós sabemos. E com isso, vai agora falar que já estava tudo armado. E eu quero aqui, finalizar esse áudio falando ao teu coração. Talvez você fez tudo certo na tua vida. Talvez você plantou o bem, você foi fiel ao Senhor e você não entende por que tal situação se levantou contra você, por que tal sofrimento se veio contra você. E o que o Senhor quer nos ensinar neste capítulo 3 do livro de Esther é: permaneça fiel. Na palavra do Senhor, lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, vai falar que aquilo que o homem planta, ele colhe. Talvez, no momento que você está vivendo presente, você fala: Larissa, que colheita. Talvez, para Mordecai, nós vamos ler
no próximo áudio, capítulo 4, a tristeza profunda que Mordecai chega por essa notícia, por essa má notícia chegar aos teus ouvidos. E talvez ele deve ter se perguntado: Senhor, eu só fui fiel a ti e a minha fidelidade vai gerar morte? E o Senhor fala: não se assuste com as notícias que você está vivendo no teu momento presente hoje. Não viva pela vista, não declare aquilo que você está vendo aos teus olhos. Mova por aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Quantas promessas que o Senhor tem sobre a minha vida, sobre a tua vida. E eu, talvez assim como você olhe e fale: Senhor, no meu momento presente, como isso vai acontecer? Não tem como isso acontecer. Mas o Senhor está falando: guerreie, aprenda a guerrear, aprenda a permanecer, aprenda a ter resiliência, porque você vai viver aquilo que eu estou prometendo. Você vai viver as minhas promessas. Mas enquanto elas ainda não chegam até você, leia a minha palavra. Se assente com pessoas que irão falar palavras de vida a teu respeito, a tuas promessas, pessoas que vão acreditar talvez a mais do que você mesmo nas promessas que eu tenho sobre a tua vida. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar tanto. Mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das provações, o Senhor é fiel, o Senhor tem permanecido fiel em nosso meio. Então, meu Deus, eu te agradeço, eu louvo e eu exalto ao teu santo e poderoso nome, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito e ainda fará no nosso meio. Dê um dia abençoado para essa pessoa que está escutando esse áudio. É o clamor, Pai, que eu te peço no nome de Jesus. Amém.